Bom, eu queria dizer uma coisa interessante. Isso é uma matéria hoje, né? No jornal Valor, hoje é dia 3/6, do Renato Janine Ribeiro. Ele é da USP e ele vai falar aqui uma coisa interessante, né? Falando sobre política, sobre sucessão, etc, etc. E lá pelas tantas, ele vai falar da internet. E aí ele vai dizer que realmente a internet, o Fernando Henrique já falava isso sobre a internet, que a gente está chegando no mundo da internet, e ele vai falar assim, sim, tudo bem, na internet e tal, ainda é uma promessa, principalmente por causa do narcisismo das pessoas na internet. Aí se você vai pegar, né, o Fernando Sberard mandou pelo Facebook, né, a capa da Times Magazine, quer dizer, dizendo que a capa é um garoto, uma menina olhando o celular e botando assim, mi, quer dizer, dizendo que as pessoas são narcisistas. E é engraçado nessa história toda que as pessoas estão começando a atribuir esse narcisismo à chegada da internet. Bom, antigamente a gente não era narcisista e agora a gente é narcisista por causa da internet. E aí eu vou fazer um contraponto em relação a isso, que é dizer o seguinte para vocês, não é verdade isso. Na verdade, o que acontece? Esse lado narcisista, esse lado egóico, esse lado, digamos, da dificuldade do diálogo, ele é resultado da ditadura cognitiva que nós vivemos no último século, em função da ditadura cognitiva que a gente viveu no último século e talvez no outro, né, da consolidação do papel impresso, depois com rádio e com a televisão. O que acontece a partir daí? Você tem uma baixa taxa de abstração. A baixa taxa de abstração faz com que as pessoas juntem percepção da realidade com fatos. As pessoas acham que estão olhando diretamente para os fatos. Eles começam a não ver mais a mídia que faz a intermediação. Por quê? Porque essa mídia passa a ser homogênea. As pessoas começam a ter a mesma mídia e as pessoas começam a se fechar nelas mesmas. Então ela não consegue visualizar os fatos, então ela começa a ser a dona da verdade. Ela começa a ser a dona da verdade porque ela começa a ter os fatos. Então cada um vai ser o dono da sua verdade. Você concorda, você não concorda, e aí pronto, você tem um time que concorda com a mídia, você tem um time que não concorda, e aí você fechou, você cristalizou. Eu vejo isso dentro dos meus alunos, eu vejo isso. E a grande dificuldade que eu tenho para começar os meus cursos, que eu vou falar de grandes mudanças, vou falar de grandes transformações, é exatamente isso. Eu tenho que primeiro abrir o coração das pessoas, abrir a mente das pessoas e jogar um óleo lá para que a gente possa ter uma possibilidade de separação. Então eu vou dizer uma coisa, que é a seguinte, número um, nós estamos vivendo esse forte narcisismo como resultado dessa ditadura cognitiva. E essa ditadura cognitiva é uma ditadura tecnológica cognitiva. Ela é cognitiva porque ela é tecnológica. É a inviabilização, né, de uma mídia verticalizada com um aumento muito grande da população que não permitiu que os nichos aparecessem, as novas opiniões aparecessem. Então foi uma situação artificial. Isso foi dificultando a capacidade das pessoas de dialogar e foi transformando, né, a gente nessa alta taxa de neurose, narcisismo que a gente tem hoje. Então, quando a gente está dizendo, olha, a gente agora com a internet está narcisista, não, a gente era narcisista, a gente estava vivendo um processo, com a internet a gente está diagnosticando isso. O que a gente tem agora é que usar a internet para que a gente quebre esse narcisismo, que a gente consiga transformar esse narcisismo em comunicação, em diálogo. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa abrir um espaço nas pessoas, e isso aí é uma função importante da nova escola que a gente tem que criar, é uma função importante dos educadores, principalmente no resgate da filosofia, na reflexão, né, da percepção, a gente olhar para essa percepção, trabalhar em cima dessa percepção para a gente poder abrir espaço, para a gente poder começar a dialogar. Bom, é isso. Isso aqui faz parte, né, de um trabalho, de um curso que a gente está desenvolvendo, que é o meu grupo de estudo. São discussões avançadas dessa questão da revolução cognitiva. Aqui embaixo você tem um link, se você quiser participar do grupo de estudo, você clica. Para esse grupo de estudo, eu estou tendo apoio do guardanapodigital.com, no apoio da divulgação de mídia e da renate.com.br, em toda a parte administrativa do curso. Se você quiser uma coisa ou outra, já sabe onde procurar. Bom, é isso. Muito obrigado. Siga o canal, marque, curta, etc.